Olá, pessoal! Nesse vídeo eu vou mostrar como calcular a distância entre dois pontos em um prisma reto. Primeiramente, o que seria um prisma? Então, prismas são sólidos geométricos definidos no espaço tridimensional, ou seja, eles são 3D, a partir de um polígono e uma reta. Um exemplo de um prisma que a gente tem no nosso cotidiano são caixas de sapato, latas de alimentos, que nem uma lata de Nescau, uma lata de leite ninho, tá? Essas coisas são tudo prismas. Agora, os prismas retos são os prismas cujas arestas laterais são perpendiculares aos planos das bases, ou seja, cada aresta com relação à base forma um ângulo reto, tá? Então, a aresta é o segmento de reta que liga um ponto ao outro ponto, certo? E cada aresta com segmento da minha base forma um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, tá? Aqui a gente tem alguns exemplos de prismas, porque eu posso classificar os meus prismas de acordo com a base dele. Então, se a base é um triângulo, ele é um prisma triangular. Se a base é um quadrilátero, então um quadrado ou um retângulo, ele é um prisma quadrangular, e assim por diante. Agora, consideremos o seguinte prisma reto, que tem comprimento de 4 centímetros, largura de 3 centímetros e altura de 5 centímetros, e queremos calcular a distância do ponto D ao ponto H, que representamos por este traço azul. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, podemos usar o segmento que liga H a B, que eu sei que mede 5 centímetros. E agora, eu posso fazer um segmento ligando D a B, certo? Bom, esses segmentos me geraram este polígono. Eu sei que de H para B mede 5, porque a altura do meu prisma é 5. Eu não sei a distância do ponto B ao ponto D, e eu também não sei a distância do ponto D ao ponto H, que é o que a gente quer encontrar. Mas, essa distância do ponto D ao ponto B tá fácil, porque eu tenho esta distância do ponto B ao ponto C, que é 3, e tenho essa distância do ponto C ao ponto D, que eu sei que é 4, certo? Então, eu fico com uma figura mais ou menos assim. Tá? Então, aqui eu sei que é 5, aqui é 3, aqui é 4. Separando este polígono aqui que a gente conseguiu fazer na base do meu prisma, a gente obtém a seguinte imagem, tá? Perceba que essa imagem é conhecida, Isso daqui é um triângulo retângulo. E a gente consegue agora calcular a distância do ponto D ao ponto B, usando um resultado também que a gente já conhece, que é o Teorema de Pitágoras. Então, pelo Teorema de Pitágoras, eu sei que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Lembrando que a minha hipotenusa é sempre o segmento que está na frente do meu ângulo reto. Então, meu ângulo reto está aqui, o segmento é o BD, que é justamente a medida que eu quero encontrar. Tá? Eu vou chamar essa medida de D. Então, D ao quadrado vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos, que vai ser 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16. Lembrando que 3 ao quadrado é 3 vezes 3, e 4 ao quadrado é 4 vezes 4. 9 mais 16 é 25. E perceba que eu encontrei D ao quadrado igual a 25. Mas eu não quero D ao quadrado, eu quero D. Então, eu preciso extrair a raiz. Então, D é igual a raiz de 25. E a raiz de 25 é 5. Portanto, a distância do ponto D ao ponto B é 5. Então, eu fiquei com a seguinte situação. Eu sei que este segmento que liga H a B é 5. Este segmento que liga D a B
também é 5 pelo cálculo que a gente acabou de fazer. Resta agora calcular a distância do ponto D ao ponto H, que é o que eu quero saber. Tá? E como é que a gente vai fazer isso? Bom, essas imagens representam o meu prisma de outro ângulo de vista, tá? Então, aqui, essa primeira imagem, eu tô vendo ele de cima. Essa outra imagem, eu tô vendo ele um pouquinho mais inclinado e aqui também um pouquinho mais inclinado. Perceba que esta parte que eu quero, que é o que tá de azul, é um plano também, tá? O que eu quero dizer que ele é um plano? Ela é uma figura plana, ela é uma figura que a gente está acostumado, um triângulo, um quadrado, um retângulo. E no caso, ela é este triângulo aqui, tá? Onde esta medida vale 5 e esta medida também vale 5 e eu quero encontrar a distância de D a H. Perceba ainda que eu posso fazer essa construção aqui, tá? Eu posso subir aqui, fazer uma paralela ao segmento BH e fazer uma reta paralela ao segmento DB daqui de baixo, certo? E daí eu tenho um quadrado de lado 5. E a medida que eu quero que liga D a H é justamente a diagonal deste quadrado. Lembre-se que a gente já viu como calcular a diagonal de um quadrado, certo? A gente fez, inclusive, uma generalização dessa medida. Então, pela generalização da medida da diagonal do quadrado, a gente tem que a distância do ponto D ao ponto H é 5 raiz de 2. Porque a generalização da medida da diagonal era o lado do quadrado vezes a raiz de 2. Lembra? O lado do meu quadrado aqui é 5, né? Então vai ficar 5 raiz de 2. Então, respondendo lá a pergunta inicial, que é qual a distância do ponto D ao ponto H, a distância do ponto D ao ponto H é 5 raiz de 2, ou aproximadamente 7,07.